Eu quero partilhar com você agora esse testemunho. Peço a ajuda da irmã que possa colocar o testemunho, para que nós possamos acompanhar o testemunho da Keila, que hoje vem falar ao meu e ao seu coração. É um testemunho muito forte. Se você pode, para um pouco o que você está fazendo agora, porque Deus quer falar com você através desse testemunho de vitória na vida da Keila. É muito forte, preste atenção. E ela diz assim: eu tenho 40 anos e eu fui criada pelos meus avós maternos. Quando aos 12 anos, os meus pais se separaram. Então minha mãe e os meus 4 irmãos vieram morar conosco. A relação com a minha mãe não era fácil, sempre foi muito difícil. Ela jogava muitas coisas, ela usava muitas palavras de maldição comigo. Isso foi se perdurando, isso foi crescendo com o passar do tempo. Em 2015, a minha avó que me criou, que me educou na fé, faleceu. Em 2016, na missa de 1 ano de falecimento dela, a minha mãe teve um AVC hemorrágico. E passou 28 dias internada, perdeu a fala, os movimentos do lado direito do corpo. Eu, como filha mais velha e solteira, me coube a responsabilidade de cuidar dela. Dividia a minha rotina entre trabalho, lazer, cuidados com ela, porém eu não achava justo, não. Eu não achava justo ter que cuidar de uma pessoa que não cuidou de mim. Por isso eu murmurava muito, me chateava muito, falava coisas horríveis para minha mãe. Em meu egoísmo eu não pensava nela, eu não pensava na dor dela. Pois ela tinha 56 anos, totalmente ativa e de repente estava 100% dependente. Em 2017, numa reunião com um cliente, ele falou o seguinte: Keila, você veio aqui somente para ouvir uma coisa que Deus tem a te dizer. Segura a tua cruz e beija. Gente, foi numa reunião de trabalho. Numa reunião de negócios, Deus falando comigo. E alguns dias depois eu fui para o Misericórdia Brasil, evento promovido pelo Instituto Hesed. E naquele fim de semana me tocou muito tudo ali, toda a experiência de Deus. Mas as minhas mágoas eram muitas. No fim de 2019, descobrimos um câncer na minha mãe. Já no estágio muito avançado. Diante de tanto sofrimento, eu questionava a Deus por que ela precisa sofrer tanto. Ela já não anda, ela já não fala, ela já está 100% dependente, ela tem que passar ainda por um câncer. E eu ofereci a Deus o meu corpo, a minha saúde, para que ela fosse curada. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Com a pandemia em 2020, eu fui afastada do trabalho e fiquei 4 meses cuidando integralmente dela. Nós rezávamos o terço todos os dias às 18 horas. E apesar de ainda não aceitar 100% essa situação, mas algo estava mudando dentro de mim. Agora havia mais amor do que rancor. Se no início era só rancor que havia, agora havia amor. Mas ainda havia um rancor também. Eu me uni à minha mãe diante de tanto sofrimento, e foi esse sofrimento que começou a me moldar. O sofrimento da minha mãe começou a me formar. O sofrimento da minha mãe começou a me levar a Deus. Eu só desejava ser de Deus. Eu só queria ser dele. Gente, de repente o meu modo de vestir mudou. A minha fala mudou. O meu comportamento começou a mudar. Eu só tinha olhos para Jesus ao cuidar da minha mãe. Eu só tinha olhos para Deus. E em junho eu comecei a acompanhar as lives do Instituto Hesed, fazendo parte do exército de São Miguel fielmente. Sou guerreira fiel deste exército. E eu sofria crises de ansiedade e pânico. O meu corpo somatizava e eu sentia muitas dores no peito. Em 28 de agosto, durante o terço do meio-dia, na novena milagrosa de Pompeia, foi proclamado que uma jovem estava pensando em tirar sua vida e que a vida dela era um presente de Deus. Eu tomei posse daquela palavra. Eu agradeci a Deus pela vida da minha mãe, que era um presente para mim. Mesmo com todas as limitações, e que agora eu cuidava dela com amor, eu nunca mais senti essa dor no peito. Desde esse dia.
o amor pela vida da minha mãe, o amor a Deus me fez amar a vida, me fez amar a minha mãe. E este amor me curava todos os dias. Em setembro de 2020, eu comecei a frequentar o Instituto Hesed. E ali eu tive a oportunidade de ser aconselhada, receber oração. E no primeiro dia da oração eu escutei o seguinte de um leigo do Instituto: quando você cuida da sua mãe, é do próprio Cristo que você cuida. Quando você cuida da sua mãe, você ajuda Cristo a carregar a sua cruz. E em todos os momentos, Nossa Senhora está cuidando de mim, diz aquele, para que eu possa cuidar da minha mãe aqui na terra, me dando amor, força e coragem. E todas as vezes que eu banhava, que eu trocava fraldas, que eu alimentava, mesmo diante do cansaço que eu sentia, eu agradecia a Deus por oferecer esses cuidados a Ele, através da minha mãe. Você está entendendo? O amor a Deus, a vivência deste mandamento do amor a Deus acima de todas as coisas, tornou aquele capaz então de viver também o quarto mandamento, honrar a sua mãe. Esse mandamento que carrega consigo a promessa. Isso só é possível por causa do agir do Espírito Santo. Não para por aí não. Aquele diz: o meu coração foi acalmando, eu me confessei, eu decidi perdoar, principalmente a minha mãe, eu decidi perdoar. E todos aqueles aos quais de quem eu guardava alguma mágoa. Gente, mas o inimigo me fazia pensar que não era suficiente. Eu me sentia culpada por um dia ter guardado tanto rancor da minha mãe. E eu fiz um profundo exame de consciência, passei a jejuar, me confessei novamente, enfim. A paz, que é fruto do Espírito Santo, entrou no meu coração. A minha mãe era uma mulher muito rancorosa, amargurada, devido a tantos sofrimentos vividos no casamento com meu pai. Ela apanhou, ela passou fome, ela foi ameaçada de morte, ela sofreu muita violência psicológica. E então, em outubro de 2020, eu passei a pedir a Deus pela salvação da alma dela. A cura no meu coração havia acontecido, agora eu estava pedindo por ela, pela alma dela. Eu não suportava imaginar que, diante de tanto sofrimento aqui na terra, ela ainda não se salvasse. Orientada pelos irmãos leigos do Instituto Hesed, eu comecei um trabalho de libertação e de perdão com a minha mãe. Rezamos o terço do combate todas as noites juntas. E a minha maior preocupação era a salvação da alma dela. E no processo de salvar a alma dela, no processo de salvação da alma dela, estava a minha conversão e salvação também da minha alma. Em 19 de fevereiro de 2021, eu fui desligada do trabalho. Tive uma crise de ansiedade depois de tanto tempo, mas eu me entreguei verdadeiramente. Entreguei essa situação nas mãos de Deus. E eu passei a cuidar integralmente da minha mãe. A única coisa que eu queria era cuidar dela. Eu resolvi não voltar mais a trabalhar. Eu passei a ver a demissão como algo divino. Como uma providência de Deus. Deus agindo na minha vida. E mesmo desempregada, com dívidas, eu nunca estive tão feliz. Eu nunca senti tanta felicidade de poder estar unida a Deus cuidando dela. E os dias foram passando, a minha mãe ficando cada vez mais fraca, debilitada. No dia 23 de março foi a primeira vez que a minha mãe passou mal de tanta dor. Eu tive uma crise de ansiedade porque eu tinha medo de perder a minha mãe. Eu me descobri amando a minha mãe com todo o meu coração. E no terço do combate eu entreguei a Deus a alma dela. E eu pedi força e coragem para o que estava por vir. E Jesus falou ao meu coração: Keila, não é sobre o que você vai perder, mas é sobre o que sua mãe vai ganhar, a vida eterna. E o câncer da minha mãe era no reto, exalava um odor muito forte, às vezes era insuportável ficar ao lado dela, de tão forte que era o odor. E em sinal da salvação dela, eu pedi: Deus, faça com que ela exale um odor agradável, um odor de santidade, como tantas vezes os irmãos falam na live, eu nem sei o que é, mas certamente é algo maravilhoso. E no dia 31 de março, a minha mãe não exalava mais nenhum mau cheiro. Embora continuasse liberando muita secreção, o mau cheiro havia acabado. Ela não fedia mais. Foi um sinal de Deus. No dia 14 de abril, internamos a minha mãe porque ela não conseguia mais sequer beber água.
E nós continuávamos no hospital, a nossa rotina de oração, o Santo Rosário da manhã, o terço do meio-dia, o terço da misericórdia, o terço do combate à noite. A nossa jornada de oração intensa, nos trazendo consolo e força. Quando no dia 19 de abril, a minha mãe estava no oxigênio, ficando cianótica, a pele azulada. E no ouvido dela eu falei: mãe, não tenha medo. Jesus está esperando por você, junto aos seus pais, cheio de amor e de alegria. E o seu sofrimento, mãe, vai acabar. Lágrimas escorreram dos olhos dela, que já tinha um olhar fixo e perdido em algum lugar. Eu passei o dia conversando com ela sobre as maravilhas de Jesus. E os médicos informaram que ela estava escutando tudo, apesar do estado. Quando iniciou o terço do combate, eu fui para junto dela. E eu segurei na sua mão. Às 20h38. Ela teve uma parada. E mais uma vez eu falei no ouvido dela: mãe, não tenha medo. Jesus está te esperando. Se alegre com a presença dEle. O seu sofrimento vai acabar. E eu pedi a ela que junto de Maria Santíssima cuidasse de mim e dos meus irmãos. A minha mãe faleceu por volta das 21 horas. No exato momento em que Jesus Eucarístico era exposto para adoração. Jesus sendo exposto e a minha mãe fazendo a sua Páscoa. Eu segurava a sua mão. E apesar da dor lancinante, havia muita ternura, havia amor, havia esperança naquele momento. Eu tive um encontro com Deus. A minha mãe encontrava definitivamente esse Deus e eu também o encontrava ali. A saudade é imensa, mas eu não sofro. Porque eu sei que o céu está em festa pela salvação da alma dela. Hoje eu tenho 3 mães que cuidam de mim no céu. A minha avó, a minha mãe Vera e Maria Santíssima. Eu sou privilegiada por receber tanto amor do céu. Eu agradeço a Deus por ter sido instrumento de salvação na vida da minha mãe. Por ter vivido perdão. Por ter amado e sido amada. E por ela ter sido instrumento de Deus na minha vida. Ela cumpriu a sua missão. Ela me levou para Deus. Através da sua dor. Através do seu sofrimento. São muitos os milagres do exército de São Miguel, esta família maravilhosa na minha vida. Mas esse que eu compartilho é o maior de todos, certamente. Obrigada, irmãos, por serem instrumentos de salvação na vida de tantas pessoas. Deus lhes pague por tanto amor. Esse testemunho é da Keila. Eu quero mandar um forte, um fraterno abraço para você, minha querida, toda a sua família. Seguimos juntas nesta forte intercessão, nesse clamor. Obrigada por partilhar a sua vida conosco e fazer com que muitos hoje experimentem o amor de Deus através do seu testemunho. Eu sei que Deus falou com você agora, assim como Deus falou comigo. E o que Deus falou ao seu coração, e você percebe que esse agir, como uma situação tão cheia de amargura e de rancor vai para o outro extremo, se torna amor de Deus, se torna as maravilhas de Deus. Isso só é possível por causa do agir do Deus Espírito Santo. E é este Deus que nós vamos clamar ao longo de todo esse nosso encontro. Tem muita coisa para acontecer. Prepara o coração. As maravilhas de Deus são infinitas. Deus, uma surpresa constante.